O que te faz levantar da cama todos os dias? Vontade ou obrigação? Nem vontade nem obrigação. Levanta porque tem que levantar, mas se pudesse, nem queria ter levantado. Qual o sentido da sua vida? O que te move e te faz sentir-se vivo? Se dinheiro não fosse um problema, o que você faria e como você viveria a sua melhor vida possível? A grande questão das sociedades modernas é o quanto do seu dia, da sua vida, é gasto vivendo seus desejos e o quanto é gasto vivendo os desejos do outro, da sua família, da sociedade ou do seu chefe, ou do chefe do seu chefe. Você acha que é livre para viver a sua vida ou sente angústia e culpa quando tenta vivê-la? Ou pior ainda, quando tenta não vivê-la? O que diz a psicologia sobre a felicidade e a autorrealização? Bem-vindos ao programa da Melhor Vida Possível, um programa sobre cultura, saúde mental e qualidade de vida. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Frederico, eu sou psicólogo e quero agradecer a todos que estão assistindo, pois estou muito feliz e contente de poder compartilhar com vocês alguns dos pensamentos sobre o que eu venho estudado nessa grande área da psicologia e o que eu penso ser o seu principal objetivo, que é ajudar as pessoas a viver sua melhor vida possível. É o que eu amo fazer e como me realizo. E para o processo terapêutico ocorrer da melhor forma possível, sempre utilizei o que eu conheço de melhor, que são ideias, filosofias e conhecimento científico para ajudar as pessoas maravilhosas que fazem terapia a repensar seu comportamento e, se quiserem e acharem necessário, dar instrumentos para aprimorá-los, o que eu chamo de psicotecnologias. Quero salientar que são pessoas maravilhosas porque fazer terapia é para os verdadeiramente fortes. São os seres lindos que querem vencer suas próprias vulnerabilidades para se tornar uma pessoa melhor. E agradeço a todos que sempre confiaram em mim para realizar esse difícil processo. E como eu amo viajar, a ideia é utilizar um pouco da cultura da região que eu estou vivendo para mostrar como as pessoas viviam e vivem sua melhor vida possível nesses lugares. E agora, com mais tempo aqui no YouTube, quero fazer um resumo do que eu venho comentado até aqui e falar um pouco mais dos lugares maravilhosos que eu tenho visitado, mas que estava tudo meio picotado e resumido no meu perfil lá do Insta. Comecei o programa num dia muito especial, que foi durante a erupção do vulcão Etna, na Sicília. Estou aqui para começar hoje um programa onde eu vou falar um pouco sobre o que eu penso da psicologia. E a grande questão é como podemos viver a melhor vida possível. A psicologia, por todos esses anos de estudo, tenta sempre entender que forças acabam atrapalhando o indivíduo de viver a melhor vida possível. Contei a história do Josenildo. Certo dia, Josenildo estava trabalhando e resolveu fazer uma pergunta a uma inteligência artificial avançada. Qual o sentido da vida? Perguntou o dedicado trabalhador. A sabedoria sobre o sentido da vida reside na antiga Torre de Silício, construída pelo grande engenheiro. Lá, o sábio aguarda para compartilhar seu conhecimento. E o bravo trabalhador foi atrás então da torre e do conhecimento perdido. E chegando lá, o sábio falou. O segredo, meu filho, é trabalhar para pagar boleto e depois os impostos sobre os boletos. E falarei também um pouco do objetivo do programa, que é oferecer os fundamentos psicológicos para que as pessoas possam viver sua melhor vida possível. Estamos aqui para sobrevoar o Etna de helicóptero e eu quero falar um pouco das teorias que se baseiam no programa da melhor vida possível. Para mim, viver a melhor vida possível é uma psicotecnologia, ou melhor, um conjunto de psicotecnologias que foram desenvolvidas por diversas culturas para ajudar as pessoas a viver da melhor maneira possível. Como já comentei, essa ideia é inspirada pelo conceito de Carl Jung de individuação, que é tornar-se quem verdadeiramente somos. E viver nossa melhor vida possível, estar longe de ser uma positividade tóxica ou vazia, pois é um processo muito difícil, que envolve todo o nosso ser. E a integração de partes não aceitas de nós mesmos. E esses fragmentos de eu não integrados geralmente nos impelem a um mergulho na lama da existência, das nossas falhas éticas e morais do dia a dia, memórias dolorosas, vaidades e ignorâncias, para pouco a pouco ir tomando consciência e evoluindo como ser humano e descondicionando uma série de comportamentos que não são mais adequados. É importante saber que esse processo também tem outros nomes ao longo da história, como a autorrealização de Abraham Maslow, que colocou o nível mais alto de sua famosa teoria da hierarquia das necessidades, publicadas em 1943.
A eudaimonia aristotélica, entendido como a realização plena do nosso potencial como seres humanos. A iluminação, num conceito mais oriental, que representa o fim do sofrimento e da ignorância, ou tornar-se uma pessoa de conhecimento do xamanismo tolteca e mexicano, como contarei ao longo dos próximos programas. E por que é difícil nos tornarmos quem verdadeiramente somos? Porque existem grandes bloqueios internos e externos que muitas vezes nos impedem de nos realizarmos. Muitas pessoas vivem vidas atrofiadas, sexual e existencialmente, cheias de culpas e angústias e nem sempre sabem que podem estar sofrendo de algum tipo de transtorno mental. Isso é muito triste porque um trauma ou uma situação inconsciente muitas vezes faz a pessoa preferir viver uma vida de muito sofrimento psicológico a confrontar-se com esses desejos mais íntimos e integrá-los em sua vida. Muitas vezes não se permitem ou não podem viver quem verdadeiramente são, sejam por questões psicológicas, sociais ou biológicas. E acho fundamental divulgar as grandes ideias de Freud sobre esses temas, que são ainda um tabu, e tornar consciente a profunda repressão sexual e existencial que está inconsciente na maioria das pessoas. Freud foi o primeiro a perceber que as repressões sociais e familiares, causadas pela moral cristã ao final da era vitoriana, fez com que um fenômeno entrasse no escopo da neurologia e psiquiatria da época, a chamada histeria. Em uma sociedade que valorizava a castidade, a modéstia e a respeitabilidade, qualquer forma de expressão sexual fora de um casamento, geralmente negociado, era considerada pecaminosa e imoral. Essa repressão sexual afetava e ainda afeta tanto homens quanto mulheres, mas as mulheres são particularmente mais vulneráveis. Posteriormente, ele também percebeu uma grave repressão existencial causada pela romantização das religiões, da morte e das grandes dores existenciais, substituindo essas questões por uma visão infantil e idealizada que tentam minimizar a dor e o sofrimento de viver e a necessidade de cada um achar um sentido para a sua própria vida. E sem uma filosofia adequada para gerir adequadamente esses instintos, Freud geniosamente observou que surgem uma série de sintomas neuróticos, como a culpa e a angústia, e que levam a compulsões, a agressividade e transtornos de humor, como ansiedade e depressão, a violência contra gêneros, etnias e a natureza. E esse é o preço, segundo Freud, que muitos pagam para se viver em sociedade. Para ajudar a pessoa a se libertar dessas repressões, Jung também percebeu que nas mitologias ao longo da história e nos sonhos existe um sistema simbólico que funciona como uma bússola para conduzir o indivíduo a essa grande aventura de conhecer-se a si mesmo e tornar-se quem verdadeiramente é. E o mais curioso é que esses símbolos foram evoluindo e se desenvolvendo de forma muito clara, causando grandes transformações psicológicas nos indivíduos e nas sociedades. E tanto Freud quanto Jung escreveram como essa visão de mundo, nossa Weltanschauung, que é como um software, um algoritmo que orienta as diretrizes perceptivas da nossa mente, moldando como compreendemos e vivemos nossas realidades. E nesse ponto de intersecção entre a subjetividade individual e as regras coletivas, podem surgir repressões sociais e familiares e que podem causar um imenso conflito entre o indivíduo que quer viver sua vida e a sociedade que quer que ele siga as regras e ideologias culturais. E Jung também compreendeu que o que se passa dentro do indivíduo ocorre sincronicamente com o mundo ao seu redor, trazendo para a ciência a ideia de uma interconexão entre a vida individual e a coletiva. E esse ponto central ele chamou de self, apoiado pelas histórias dos grandes mitos cosmogônicos da humanidade. Sua representação psicológica mais comum são as estruturas mandálicas, ou estruturas quaternárias ou trinitárias, e um centro transcendente, onde se projetam a potencialidade máxima do ser humano, o Homo totus, visto nas figuras de Jesus, Buda ou nos grandes heróis de todas as culturas. E para contar sobre esse lindo processo e esse desenvolvimento do indivíduo para viver sua melhor vida possível, utilizarei esses mapas, que são um conjunto de psicotecnologias que foram sendo desenvolvidos por diversas culturas para ajudar as pessoas a viver da melhor maneira possível ao longo dos tempos. Utilizarei também algumas ideias das principais escolas de psicologia e livros fundamentais para entender um pouco dessa nossa realidade tão caótica. E divulgarei algumas pesquisas recentes nas áreas de neurociência e biologia evolucionária
que mostram a importância do altruísmo, empatia e a gratidão para a nossa saúde mental. Muitas teorias psicológicas dizem que o termo felicidade é romantizado e que, na verdade, não há motivo nenhum para estar feliz rodeado de tanta ignorância e violência. Mas estudos conduzidos nos últimos 30 anos pelo Dr. Dasher Keltner, professor de psicologia da Universidade de Berkeley, mostram quais comportamentos cientificamente comprovados promovem a saúde psicológica e bem-estar, e com base nisso podemos induzir quais causam o oposto. E ao longo do caminho também vou contando algumas das minhas ideias sobre como viajar, desenvolver dons artísticos, fazer esportes radicais, conhecer outras filosofias, cozinhar ou desenvolver antigas psicotecnologias como mindfulness, o yoga ou mesmo xamanismo realmente contribuem para promover nossa melhor vida possível. Mas e agora você? Feche seus olhos e sintonize dentro de você. Se dinheiro não fosse um problema, como você viveria a sua melhor vida possível? Deixe os seus comentários se sua realidade está próxima ou distante dessa imagem e continue assistindo aos próximos programas para aprender sobre psicotecnologias que nos ajudam a viver nossa melhor vida possível.